entretenimento aqui no YouTube. Meu amigo Márcio Escudeiro, rapaz, tudo bom? Como é que você está? Hoje nós temos um convidado, no mínimo, muito interessante. Tudo bom? Tudo ótimo, Sandro. Seja bem-vindo, Theo. O convidado é espetacular. É um tema que eu adoro, gosto de debater, porque acredito que tem um lado muito bacana e tem um lado esquisito, e aí a gente vai. Esquisito é ótimo. Adorei essa introdução. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Temos o nosso convidado Teonácio Lima Júnior, carioca, flamenguista, tem que deixar bem claro. É porque senão nem viria. A gente... Bacharel em matemática, apaixonado por TI, especialista em LGPD, Leis Gerais de Proteção de Dados, proprietário da TavTech Tecnologia. Tem um lance muito legal aqui que a gente sempre pede um briefing para a galera que vem. E ele mandou aqui para a gente o seguinte: 51 anos, nascido no Rio de Janeiro, morador de Jacarepaguá, bacharel em matemática, casado com a Daniele de Oliveira e um enteado, Cadu, de 16 anos, uma aventura diária. Flamenguista e um maluco por tecnologia da informação. Segundo ele, minha mãe sempre dizia que se eu fosse dermatologista para não dar plantão e não trabalhar 24 horas. Aí preferi trabalhar com tecnologia da informação. Seja muito bem-vindo, Theo. Pô, muito bacana tê-lo aqui no M. Esse tema, de fato, a gente gosta muito. É polêmico, hein? Polêmico. É verdade. Bom dia para vocês, Sandro. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui podendo bater papo com você. Escudeiro, que eu estou conhecendo agora, muito obrigado também pela receptividade. Estou aqui para falar tudo que vocês quiserem. Seja bem-vindo. Menos outros times de futebol, porque o negócio é bem legal. Aqui a gente impõe, né? Não tem jeito. A gente é tranquilo com relação a isso. É assumidamente flamenguista. Perfeito. A gente trata mal quem vem aqui e torce para outro time, cara. Não é tanto assim, não. Mas vamos lá. Ô, Márcio, contigo, cara. Momento YouTube. Vamos nessa. Por favor, você aí do outro lado, que está aqui, observando, às vezes interagindo, né? Interagindo pouco pelo YouTube. Eu vou falar para você aí que está do outro lado, interagindo um pouco pelo YouTube. Para de mandar mensagem, cara. Sério, pelo WhatsApp, por favor. Manda aqui no YouTube para a galera poder também tirar suas dúvidas, compartilhar, perguntar alguma coisa, estimula, né? E não deixa, principalmente, de dar o like. Mas eu não sei se a entrevista vai ser boa. Estou te garantindo, vai ser boa. Vai ser boa. Eu já vi. Vai ser boa. E não esqueça também de se inscrever no canal, que é importante. A gente já está aí com um número bom de inscritos, mas sempre pode melhorar. Vamos dobrar essa meta aí até quando? Até o mês que vem, até janeiro. Vai passar o ano, começar em janeiro de 2023, já com o dobro de assinantes, né? Partiu? Vamos embora. Partiu. Boa. Muito bem. Theo, vamos lá, Theo. Vamos começar a falar, porque você é bacharel em matemática e é apaixonado por TI, se especializou em LGPD. Nós já tivemos, inclusive, na bancada, uma amiga nossa, que é sua também, a Raquel Rinaldi, que também é uma baixinha arretada, rapaz. Ela é especialista também em LGPD. Conversamos muito aqui. Mas o tempo passou, né? Porque já tem um certo... Já faz, sei lá, uns 2 anos, mais ou menos, que ela participou aqui do programa e também participou da bancada em algumas vezes. Mas, assim, a LGPD, ela vem galgando posições dentro da sociedade, no meu ponto de vista, muito rápido. Porém, eu acho que ela ainda é muito subestimada ou não é muito levada a sério por todo o mercado, né? E eu falo isso até pela agência, né? A gente tem clientes, por exemplo, que tem um respeito e um cuidado com a LGPD, mas eu posso dizer que 90% do mercado, inclusive não só clientes, mas com amigos e grandes empresas de varejo, enfim, de atacado, de moda e tudo mais, que não estão nem aí para a LGPD. Vide tua caixa postal agora, aí de vocês dois, qualquer um que está nos assistindo, dá uma olhada na caixa postal, você vai ver que o pessoal deita e rola. Inclusive, algumas até preferem esse papo de
paga a multa, entre aspas, né? Paga a multa, mas perturba o cliente. E eu acho muito invasivo, acho muito desagradável. Primeiro, quebrar a lei, né? E estar contra a lei. Segundo, essa parte de invadir o consumidor, né? Muito se fala em UX, CX, né? Experiência do usuário, experiência do cliente, do consumidor, a jornada, né, do consumidor. Eu acho que você não acha que isso é um tiro no pé? A LGPD ela não está sendo meio subestimada, e para o próprio empresário não é meio um tiro no pé não respeitar uma lei que veio para corroborar e não para atrapalhar, do meu ponto de vista? Então, na realidade, a LGPD, o único objetivo dela é proteger os dados pessoais, que hoje em dia se costuma dizer na internet que o dado pessoal é o novo petróleo, que se pode obter muito dinheiro com ele. Na realidade, eu só corrijo a frase dizendo assim, o dado pessoal ele se torna um novo petróleo se você souber lidar com esses dados pessoais. Eu vou te dar um exemplo. Se alguém me oferece e me entrega uma base de dados com 10 mil pessoas físicas, não me serve de nada. Então, ele, para mim, não é um novo petróleo. Agora, imagina assim, imagina uma empresa de marketing, uma empresa que tem que fazer uma ação de venda de algum produto de uma operadora de telefonia móvel qualquer. E essa empresa tem que montar uma mala direta, que ela ainda não tem. Então, ela vai despender tempo e dinheiro para fazer isso. Quando alguém chega e fala assim, eu vou te entregar uma base de dados pessoais de 100 mil usuários, acelerou consideravelmente o processo de preparação dessa ação de marketing da empresa. E essa empresa de marketing, por exemplo, como eu já ouvi falar e vi, está disposta a pagar R$80 mil por uma base de dados de 100 mil pessoas. Então, assim, no caso dessa empresa, se torna um novo petróleo. Mas, no meu caso, não. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, na realidade, é questão de cultura. O empresário precisa entender que, assim, todo CNPJ, que são mais de 20 milhões de CNPJ em todo o território nacional, todo mundo trata dado pessoal, seja de funcionário e ou cliente. Então, você tem que ter uma segurança, garantir, melhor dizendo, uma segurança para os dados pessoais dos seus funcionários e ou clientes. Hoje, eu vou dizer para você com toda a propriedade que números aí de agosto, 1º de agosto mais ou menos, a gente tem em média só 40% das empresas no Brasil em processo de adequação. E o que é muito alarmante? Desses 40%, 100% só está no processo de adequação porque os seus contratantes exigiram. Então, assim, na realidade, as empresas, elas até podem entender, não, o dado pessoal do meu funcionário ele é importante, do meu cliente também. Poxa, mas eu não vou despender nada financeiro, nem tempo, nem um profissional para isso. Deixa a hora que o meu contratante exigir, que aí eu me preparo. Só que esse é o grande erro das empresas CNPJs pelo Brasil, porque o contratante ele sabe que a lei foi promulgada em 2018. Então, teoricamente, toda e qualquer empresa, por mínimo que seja, já deveria estar no processo de adequação. E não está. E aí, o que o contratante faz? Experiência própria dos clientes novos e clientes antigos. Ele chega para o cliente que ele contratou, para a empresa, e fala assim, vamos dar um exemplo de uma empresa de contact center. Vem uma operadora de telefonia e fala assim, empresa ABC, eu te entrego por mês aí uma média de 50 mil dados pessoais para você cobrar, para você vender, mudar de plano, seja lá o que for. Então, como eu te entrego tudo isso, diz aí para mim, como é que está o teu processo de adequação? E a empresa de contact center fala assim, não, ainda não comecei. E aí, passa alguns dias, a operadora manda uma carta informando, a partir de 1º de janeiro de 2023, nosso contrato de parceria está encerrado, não lhe entrego mais nenhum banco de dados pessoais, porque você não está preocupado com isso. Porque o que é pior na lei? Pior na lei é o seguinte, a operadora, por exemplo, ela é quem a pessoa física entregou os seus dados pessoais para serem tratados. Porque contratou uma linha telefônica, por exemplo, uma solução de TV a cabo, um combo, seja lá o que for. Então, a gente entrega os nossos dados pessoais para uma operadora. A operadora, ela assume integral responsabilidade por esses dados pessoais. Só que na hora de vender e de cobrar, o que ela faz? Ela terceiriza o serviço. Então, ela contrata uma empresa de contact center e fala assim, estou te repassando esses dados pessoais para você trabalhá-los. Ô, Theo, deixa eu só te falar uma coisa aqui. Aqui a gente gosta de dar nome aos bois. Aqui a gente gosta de falar um fato real. Eu vou dar nome aos bois. Estamos falando de um fato real. Eu fiz uma portabilidade, por exemplo, da Claro para Vivo. Chegou na Vivo, eu fiz a portabilidade de
geral, vários celulares, mas 2 celulares meus, eu fiz a portabilidade. Chegou na Vivo, a Vivo, tudo certo, porque portabilidade eles adoram, né? Você está indo para lá, fica com aquela fidelidade e pega seus dados, que já tinha meus dados, né? Lógico que já tinha meus dados. Mas aí fui avisado há 2 dias atrás, hoje é dia 8 de dezembro de 2022, o horário não adianta falar, porque o pessoal assiste em vários momentos aqui o programa. Inclusive, vou aproveitar para corrigir quando eu dei bom dia para todo mundo, para você do outro lado da telinha, bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que hora você está assistindo esse programa. Sejam muito bem-vindos. Propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Então, vamos lá. Hotel, chegou na Vivo, a pessoa vira para mim e fala que eu tinha 2 cobranças em aberto. 2 cobranças de 2020. Pô, eu estava há 10 anos na época na Nextel, que virou claro. O número que ela me passou não é meu. O nome da pessoa, o nome era meu e o endereço não era meu também. Então, ou seja, ela falou assim, pô, pegaram seus dados, o senhor perdeu o documento, o senhor foi assaltado, o senhor isso e aquilo. Eu falei, não, claramente foi alguém na má fé que pegou usou meus dados e fez a conta, ficou, sei lá para quê, 2 meses, e não pagou. Os valores até não são valores altos, mas assim, aí eu pedi para que retirasse a cobrança e para que consertasse os meus dados. Ou seja, a utilização de dados na má fé é uma coisa muito preocupante, né? Porque você, do nada, pode aparecer devedor, como foi o meu caso, que eu nem era cliente da Vivo, voltei a ser agora, tem 1 semana. Quantas pessoas, né, que estão assistindo a gente, não devem estar passando pelo mesmo problema, que é um problema que, às vezes, não é nem o valor, pode até ser valores altos, mas primeiro é dor de cabeça, segundo é uma falta de respeito, no meu entender, filha da puta, é uma puta de uma falta de respeito, e, pô, e como é que você pode, até em tempos que Facebook, que se não é uma das maiores empresas do mundo, toda hora assume até vazamento de dados e responde aí processo e tudo mais. É uma coisa absurda, né, o que vem acontecendo, não é só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Eu estou dando um exemplo de Vivo, Facebook agora e tudo mais, mas eu, como cliente, cara, você já começa a tua relação, a tua jornada com a empresa, você já começa mal, com o pé esquerdo. Entendeu? E é uma dificuldade para você, para que ela entenda que houve uma fraude. Parece que eu estou pedindo, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, faz 2 uma, ou você corrige isso aí, eu falei para a Vivo, ou a gente já vai parar no tribunal, a gente já vou passar para outra empresa, ou eu volto para Claro, ou vou para alguma que me respeite. Entendeu? Porque, pô, eu não tenho BO, não tenho nada, alguém usou. Entendeu? Usou de forma digamos assim, não muito legal, né? De forma... então, quer dizer, eu fico pensando, valores maiores, negócios maiores, transações que envolvem somas fortes e tudo mais. Quer dizer, os dados hoje, eu acho que eles não têm essa proteção que a lei exige também, entendeu? Apesar das empresas se prepararem, mas pô, se empresas top no mundo inteiro estão tendo problemas, se a gente vê recentemente também, sem querer polemizar o assunto, mas já dando uma polemizada rápida, a gente aqui no Brasil passou por eleições para lá não posso falar muita coisa aqui, porque a gente já recebeu uma cartinha do Facebook, né, pedindo para moderar com relação a falas políticas, mas a gente tem aí suspeita de fraude, ou comprovadamente, não é nem suspeita, já foi comprovado que houve fraude. Então, quer dizer, é complicado, né? A gente esse aspecto, Sandro, teve vazamento não sei exatamente porque, como não se aprofundam as investigações, né? Mas houve um vazamento relacionado ao voto. Quer dizer, pessoas estiveram ali que votaram, o voto é uma coisa sigilosa, estiveram ali expostos, né? Ou expostas ali as suas preferências, né? Pelo candidato A e candidato B. Isso é uma coisa gravíssima, né? Então, a gente, de fato, tem esse tipo de problema ocorrendo em todas as esferas, inclusive numa tão importante, né, para a democracia, que é a eleição. Verdade. Então, vamos... Pô, desculpa, Sandro, pode falar. Não, é porque esse fato que eu falei, Márcio também de TI.
mas também é de publicidade, de marketing Eu e de TI. sou um apaixonado por TI. Eu não sei uma linha de código. Não, mas o Márcio, pô, a gente fala muito aqui da Flicos, tem um É projeto verdade. novo que eu não vou falar agora, vou deixar o Márcio falar se ele quiser, mas a Flicos é um portal, foi criado para democratizar a informação. E assim como a Flicos, a gente vê algumas tentativas, o próprio agora Elon Musk, né, no Twitter, tentando fazer com que a balança fique equilibrada, com que a informação de fato seja para todo mundo, né? Informação de qualquer viés, de esquerda, direita, centro, que seja. Eu acho que é uma coisa mais honesta em qualquer portal. E a gente falava muito isso. E aí eu queria só pegar essa deixa para falar com relação a isso também, Márcio. Você que está mais perto dos caras, quando fica aí em Miami, quando fica passeando aí no Vale do Silício e tal, pô, os Estados Unidos deve ser um problema sério também, LGPD, né? Problema de dados. Você, pô, deve passar alguns perrengues A nesse gente sentido. vai mandar uma banana aí para o Theo descascar braba, né? Porque tem essa questão aí que você já abordou da falta de cuidado na proteção do dado, né? Quer dizer, normalmente esses vazamentos, o Theo deve conhecer isso aí bem, eles são, às vezes, funcionários, né? Que pegam aquilo ali e vendem aquele dado para, sei lá, para o cara fazer alguma transação internamente, ou então até para alguma facção criminosa, e aí você tem que ter, de fato, alguns cuidados, né, já que você detém todas essas informações, para que nenhum funcionário, para que ninguém internamente tenha a capacidade, o poder de vazar esse tipo de coisa. Pegando essa outra parte que você falou, Sandro, com relação às redes sociais, e aí a parte que eu acho estranha, que eu falei que era esquisita lá no início do nosso programa. Porque existe, sim, uma necessidade de preservação de dados que é importante, que é você preservar o usuário, mas existe uma grande histeria em cima do tema. Existe também Verdade. um exagero, né? E eu vou te dar alguns exemplos. Muitos aplicativos que a gente usa hoje, né? Muitas tecnologias que estão aí no nosso dia a dia, a gente consegue utilizar de forma gratuita porque essas empresas utilizam alguns dados justamente compartilhando com parceiros, e não é uma coisa. Não pensem, isso é muito importante de falar. Não pensem que tem uma pessoa, um gnominho no seu computador, anotando quem é você. Porque o Márcio gosta de futebol, ele é torcedor do Flamengo e ele comprou uma camisa Nike. Não é isso, é tudo sistematizado, é uma coisa que capta essa informação, mas de maneira sistêmica distribui. Por exemplo, pegando aí o teu exemplo do Facebook, né? O que o Facebook te entrega de resultado? Ele te entrega de resultado aquilo que você costuma gostar, aquilo que você costuma Verdade. achar interessante, né? Então, existe uma histeria das pessoas não quererem mais que as redes sociais captem o comportamento do usuário na própria rede. E aí a minha opinião minha, se eu estou na rede, se a rede é gratuita, o mínimo que eu posso dar para o cara é o meu comportamento, para ele entender se eu gosto mais de moto ou de carro. Porque na hora que tiver o anunciante, a Honda vai precisar saber se eu anuncio moto ou se eu anuncio carro para aquele fulano, embora não seja fulanizado. Eu gosto de deixar isso bem claro, tá? A Honda não recebe lá, Márcio gosta de moto, não é isso. A Honda não recebe nada, inclusive. Esses dados eles ficam armazenados no Facebook. Quando a Honda vai anunciar, é que o Facebook vai disparar esse anúncio para quem gosta de moto, se no caso for moto, ou para quem gosta de carro, se no caso for carro. Então, existe uma grande histeria do tipo, pessoas estão vendo as minhas preferências. Não é isso, não são pessoas, é o sistema. Isso ajuda também o usuário. Pô, se o cara gosta de moto, por que eu vou entregar para ele conteúdo de carro? Se o cara gosta de carro, por que eu vou entregar conteúdo de moto? Eu estou dando aqui um exemplo bobinho, mas isso serve para qualquer coisa. Se o cara gosta de tênis, não gosta de futebol, se o cara gosta de perfume A, não gosta de perfume B, enfim. Então, isso aí eu acho que é um pouco de exagero. E acho também que a mídia fortalece um pouco um pouco não.
Fortalece muito o Muito. discurso, porque a mídia não gosta muito de rede social, né? Porque tirou um pouco, ou muito, Muito. da sua audiência, né? Então, Theo, essas bananas todas aí, como é que são descascadas no dia a dia? Então, vamos lá. Eu vou aproveitar, Theo, vou falar assim, olha, sua mãe, aquilo que o Sandro leu no início, sua mãe falou que você tinha que ser dermatologista, né? Dermatologista. Tá aí você de jaleco, tá aí você salvando a pele das empresas. Então, cara, estamos no caminho certo, pô. É verdade, é verdade. Boa. Vamos lá. Juntando aí tudo que vocês falaram, vou dar alguns exemplos que eu acho que é melhor, né? A lei, apesar dela existir, o que a gente precisa entender? Não importa a melhor política de segurança, a melhor norma, a melhor regra. Tudo se resume à seguinte palavrinha: bom senso. O bom senso hoje ele rege qualquer coisa na nossa vida pessoal e profissional. Então vamos começar contando uma historinha aí sem citar os nomes. Um tempo atrás, uma determinada empresa aí ficou mais de um mês aí com vários serviços inoperantes, tudo fora do ar. E aí o que se descobriu? Num belo dia de semana. Theo, desculpa te interromper. Não. Não sei se aconteceu a mesma coisa. Mas assim, o que aconteceu? Um funcionário de uma empresa terceirizada recebeu um e-mail que o remetente era Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro. Aí vem a primeira pergunta. Alguém acha que um de nós aqui vai receber o e-mail do Cláudio Castro? Beleza. Assunto: torne-se um cabo eleitoral digital. Alguém já ouviu essa função na vida? Não. E aí é assim: responda o e-mail com seus dados bancários e ganhe R$50 por dia. Eita. Clique no santinho em anexo e distribua para todo o seu catálogo de endereços. A figura deu 2 cliques várias vezes, nada aconteceu. Passaram alguns dias, retornou de férias o analista de segurança da empresa. O cara assumiu o plantão de 6 horas da tarde, olhou alguma coisa estranha na rede e falou assim: gente, a rede está muito lenta, a performance está fora do normal. E aí, como é normal, os amigos de trabalho falaram assim: você está voltando de férias hoje, já quer arranjar problema? Pô, vai trabalhar. Resumindo, o cara foi analisar a fundo, descobriu que nos 226 servidores, todos tinham pelo menos 3 conexões externas da internet, Moscou, Singapura, tarará, que não significa que sejam pessoas desses países, porque quem quer entrar em algum ambiente seguro ou não, conecta em outros lugares para poder vir para cá, para o rastreamento ser difícil. Então, resumindo, a instrução foi: tira todos os servidores do ar. E é assim, para com tudo que a gente está prestando serviço. Aí, vamos lá. Resumindo, é lógico que o cara foi mandado embora e tem mais que ser mandado embora também. E aí, assim, esquece a melhor política de segurança, esquece a LGPD. O que a gente tem que pensar? No bom senso, gente. A gente aqui vai receber um e-mail do governador Cláudio Castro pedindo para a gente ser cabo eleitoral digital. Desculpa, o que a gente tem que fazer, a primeira coisa, é ter uma dúvida, né? E assim, como é que o governador tem o meu e-mail? Diz assim para mim. Então, o bom senso acima de qualquer coisa. Vamos dar um outro exemplo. Desculpa te interromper, mas é só para a gente até ajustar a informação para as pessoas. Isso aí, quer dizer, o cara não teve nem a má fé, né? Ele não quis vazar os dados. Sim. Mas ele abriu uma porta quando ele fez aceitou esse tipo de mensagem achando que ia ganhar um dinheirinho ali fácil, né? Então ele abriu uma porta ali para que, de fato, o cara mal intencionado tivesse acesso aos dados ali. Ele não sabe, deu sorte, que era provavelmente uma empresa grande, você está falando aí de muitos servidores, mas podia ser aí o seu computador pessoal, né? Exatamente. E aí, assim, não adianta ele ter recebido o melhor treinamento de segurança da informação se numa hora dessa falta o bom senso. Literalmente. E aí, outro exemplo, eu estava em São Paulo, em Barueri, fui fazer uma palestra lá, e aí, 9h da noite, explodiu um dor de cabeça, vi que do outro lado da rua tinha uma farmácia, desci e fui na farmácia. E aí, comprei uma cartela de Neosaldina com 4 comprimidos, peguei com um balconista. Quando eu dei as costas que estava saindo, ele falou assim: ó, só pode me dar o seu CPF para eu ver se o senhor tem desconto? Aí eu falei assim: eu estou a primeira vez em Barueri, farmácia que eu não lembro nem o nome. Tá bom. Aí eu dei meu CPF para ele, ele não respondeu nada, eu dei as costas. Quando eu estou indo para o caixa, ele fala assim: seu Teonácio, só um minutinho, o senhor tem 5% de desconto. Eu falei: para tudo.
Nunca tive na farmácia, eu dou meu CPF, o cara tem meu nome, voltei ao balcão. Aí eu falei assim, com essas palavras, cara pálida, diz aí para mim como é que você tem meu CPF e meu nome. Aí ele vira para mim, espantem-se. O senhor não mora na rua Ministro Gabriel de Pisa, número tal, apartamento tal, em Jacarepaguá? Eu falei, porra, amigo, para aí, que isso? Como é que você tem o meu endereço? Ele falou assim, o seu celular, né, número tal. Eu falei, opa, diz aí comigo. Aí, assim, era 9h pouca da noite, não sei se a farmácia ia fechar. O cara desprevenido falou assim, mas, seu Teonácio, não se preocupa não. Como a gente está em frente ao hotel, tem muitos viajantes, o dono aqui da farmácia, de tempos em tempos, eu sei que ele compra uma base de dados e atualiza o nosso sistema. Eu falei, você está maluco? Você não pode fazer isso. E aí, o que eu fiz? Descobri que ele tinha todas essas informações, fui numa delegacia de polícia. Aí todo mundo falou assim, Theo, não se denuncia LGPD numa delegacia de polícia. Eu falei, gente, escuta o resto da história. Eu fui na delegacia, inspetor de plantão, com aquela vontade maravilhosa em atender a gente às 10 horas da noite. A pistola fica em cima da mesa apontando para o cara que vai sentar, literalmente. Eu falei assim, amigo, eu vim prestar uma queixa. Aí ele olha de lado, que ele estava jogando no computador, no terminal, que não é dele, mas tranquilo. Sobre o que, amigo? Eu falei assim, eu fui numa farmácia fazer uma compra de um medicamento e a farmácia tem todos os meus dados. Aí ele vira para mim e fala assim, poxa, amigo, mas assim, esse daí deve ser o tal do LGBT, você não precisa vir numa delegacia. Eu falei, você quer dizer LGPD, não é LGBT. Achando que é homofobia, né? O cara foi homofóbico. Aí eu falei assim, eu não estou na delegacia para reclamar disso, estou na delegacia porque, só, a farmácia tem nome, CPF, RG, telefone, endereço, ele pode abrir uma conta com os meus dados que ele tem, ele pode pedir um cartão de crédito, ele pode pedir um empréstimo. E aí o inspetor vira para mim e fala assim, na maior cara de pau, putz, você tem razão, a gente tem que ir lá, porque ele não pode ter seus dados. Então, assim, de novo, faltou o bom senso para o cara, mesmo tendo a LGPD envolvida nisso. E aí a gente foi para a farmácia. Foi a primeira vez que eu andei no carro da polícia, eu me senti estranho, mas tranquilo. Quando chegou na farmácia, ele foi lá e perguntou ao balconista, amigo, você tem os dados do cliente? E aí, de novo, o balconista não estando preparado. Não só dele, tem de um monte de gente. Todo mundo que vem aqui, eu peço CPF, confirmo tudo. Aí o inspetor falou assim, rapaz, eu tenho que fechar a farmácia. Chama o dono da farmácia. Aí ele defendendo o dono. Mas ele sempre fez isso ajuda a gente a ter mais clientes. Ele sempre, de novo, sempre compra os dados de pessoas físicas. Aí o inspetor, mas não pode. Aí ele, mas sempre foi assim, que essa frase a gente ouve muito, né? Sempre foi assim. Resumindo, eu sei que a farmácia foi fechada, nunca mais voltei em Barueri, não sei se isso aconteceu, mas assim, de novo, as pessoas, vou dizer os brasileiros, né? Acham que, primeiro, a LGPD é mais uma modinha, igual eu escutei em Minas. É só mais uma modinha, é só mais uma lei brasileira que não vai dar em nada. Até a hora que o soldado não é vazado. O exemplo que o Sandro deu aí da Vivo é muito simples de explicar. Eu trabalho com várias empresas de contact center. Então, assim, as empresas de contact center, elas, na hora que recebem uma base de dados para poder fazer o acionamento para a pessoa física, lógico que existe a possibilidade dessa base de dados estar desatualizada. O endereço não ser mais o mesmo, o telefone não ter que ser mais o mesmo, coisas desse tipo. Então, assim, existe uma prestação de serviço por TecBan, Credilink, por aí vai, que é a Serasa, que é a prestação de serviço deles, que é assim, eles fornecem uma assinatura para que essas empresas enviem dados pessoais para o banco de dados deles e esses dados voltem atualizados. Essa é a filosofia. Só que não funciona assim. O que funciona não é o que a gente chama higienização. O que funciona é o que se chama de enriquecimento. Então, por exemplo, pega o nome e o CPF do Theo, manda para uma base de dados dessa para higienizar. Não é mais esse telefone, o telefone é esse, a última atualização cadastral foi de... Não. O que volta da base de dados? Todos os telefones que esse CPF já foi associado. E aí, o que aconteceu no caso do Sandro? Aquele telefone já esteve associado, por exemplo, ao Sandro. Não, mas nunca teve. Nunca teve. Mas, então, tem uma base de dados que diz que está. Porque não ocorreu uma higienização. E aí, o que acontece com o Sandro, que é o usuário final ali naquele momento? Tá F, literalmente. Que, assim, parte do princípio, pela lei, é assim,
Quem acusa tem que provar. Sempre foi assim. Só que isso não funciona mais assim. Porque a operadora, na realidade, o que ela vai querer que o Sandro faça? Não, você tem que provar que não está devendo. Mas como é que ele vai provar que não está devendo uma dívida que ele nunca teve? E aí vira uma grande dor de cabeça. Então, vamos lá, de novo. Em função de todas essas confusões, a LGPD acaba caindo na não credibilidade que deveria ter. Porque, assim, as confusões continuam existindo. Então, quando você pega, em vez de higienizar, você agrega informação e agrega errado, por exemplo, a confusão está gerada lá na frente. E quem gerou esta confusão está fora do processo, literalmente. E aí entram os contratantes. Como é que está acontecendo hoje, como foi? Com Fast Shop, Magazine Luiza, Lojas Renner, Prefeitura do Rio de Janeiro e por aí vai. Na hora que vaza um dado, vamos falar aí da Lojas Renner, que foi um dos casos que aconteceu. O que o cliente faz? O cliente fala assim, espera aí, eu entreguei meus dados para a Lojas Renner. Então, ele vai e faz uma denúncia dizendo que o dado dele vazou por causa do problema das Lojas Renner. Quando vem a autarquia lá de Brasília, que é a NPD, e fala assim, ok, Theo, então me diz aí, seus dados vazou na Loja Renner, né? Ok, mas eu preciso que você me diga todo lugar que você já entregou um dado pessoal. Aí eu faço assim, posso te usar como exemplo, Sandra? Pode. Então, vamos lá. Então, assim, ali na Loja Renner fala assim, olha, eu contratei o Sandro para ele fazer uma divulgação melhor da minha imagem, porque eu estou com pouco cabelo, eu quero que ele dê incrementar, diga que eu sou a melhor careca do mundo, seja lá o que for. Aí eu vou dizer assim, mas eu entreguei meus dados pessoais para o Sandro Vidal também. Beleza. Aí o que a agência vai fazer? Ela vai auditar a Lojas Renner para saber o seguinte, você está se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados? E aí a Loja Renner teve que se pronunciar e apresentar. E aí, assim, vai procurar o Sandro. Sandro, o Teonácio teve um problema de vazamento de dados. Ele te entregou os dados pessoais. E aí o Sandro vai dizer assim, confere, eu estou tentando melhorar a fisionomia do Theo porque é muito feia, estou tentando botar ele um cara mais bonitinho. E aí se pergunta assim, ok, você trabalha com outras pessoas físicas? Aí ele pode dizer que sim ou que não. Aí vai dizer assim, ok, Sandro, como é que você está se adequando na Lei Geral de Proteção de Dados? Aí ele vai dizer assim, não, eu programei para 2023, não estou fazendo isso agora. E aí a autarquia faz assim, você não está preocupado com os dados pessoais e você trabalha coletando e armazenando dado pessoal, e aí vai aplicar multa. E aí pode ser uma multa financeira, ou se a NPD entender, como já foi em alguns casos, de que ele, Sandro, não está nem aí para o dado pessoal de terceiros, pode bloquear o CPF dele como representante legal de qualquer outra empresa que ele possa querer abrir, bloquear para que ele nunca mais trabalhe com uma empresa no ramo que ele está trabalhando agora. E o pior do que qualquer isso é fazer o que a gente chama de publicização. E a NPD, em todas as mídias impressas, televisivas, seja lá o que for, colocar assim, o logo da empresa do Sandro e falar assim, não contratem essa empresa, porque essa empresa não tem segurança com os dados pessoais que ela acolhe. Não recomendamos a prestação de serviço por essa empresa. Todos nós concordamos que na hora que pega o logotipo da nossa empresa ou o nosso nome seja, e publica, é pior do que qualquer multa financeira. Verdade. Porque você tem anos para criar uma credibilidade. É uma violação da LGPD, né, Theo? É uma violação de dado, porque você está ali expondo, né, uma situação. Então, mas a lei diz que pode expor, porque assim, se você não parte do princípio que você tem cuidado com os dados pessoais de terceiros, então assim, você assume o risco de ser penalizado. Literalmente. É a mesma coisa assim, juntando a LGPD com o bom senso de novo. Tem um rapaz em Vila Isabel, alguns meses atrás, que ele morava em Vila Isabel, ele foi assassinado no VLT a facadas durante um assalto, por volta de meia-noite. Ele saiu de uma festa no Largo de São Francisco, morava em Vila Isabel, e ele foi andando do Largo de São Francisco até a Central do Brasil, meia-noite, para pegar um ônibus para ir para 28 de setembro. Gente, todos nós sabemos que isso não é uma atitude de bom senso. E pior, ele estava com dinheiro na carteira e tinha um iPhone. Fez amizade no meio do caminho com alguém que pediu para ele acender o cigarro, viu que ele tinha dinheiro na carteira e um iPhone, tentou roubar, ele reagiu, esfaqueou ele e matou. Então, de novo, é o bom senso. Então, por exemplo, se eu lido com dado pessoal, se a minha empresa lida com dado pessoal, eu preciso ter o bom senso de cuidar, porque tem uma lei vigente. Agora, não estou preocupado com a lei. Então, eu tenho que estar preocupado que todas as sanções que foram promulgadas em 2018, eu corro o risco de ser penalizado por elas, literalmente. Aí, uma das empresas de contact center que eu ofereci para fazer a adequação que eu fiz,
ela foi validada agora em março de 2022 pelas 4 operadoras, TIM, Vivo, Oi e Claro. E aí a primeira coisa que as operadoras falaram, me comprove que você está se adequando, porque não existe adequação completa, a adequação ela é contínua, porque a lei muda artigo, muda inciso. E aí quando as operadoras viram que ela estava no processo de adequação, o que as operadoras fizeram? Rescindiram o contrato com as empresas de contact center que não estavam se adequando, pegaram essas bases de dados e entregaram para as empresas que estavam em processo de adequação. Então, o meu cliente saiu de trabalhar com 40 a 50 mil dados mês para 480 mil dados mês. Ele triplicou o faturamento dele porque ele está no processo de adequação. Então, assim, eu digo para todo mundo que quer e que não quer se adequar que isso vai virar uma chancela, igual como se fosse uma ISO. Ah, você tem uma ISO, então eu entendi que você tem um trabalho de excelência. Theo, eu concordo contigo, mas como você falou, a gente gosta de botar uma pimentinha no papo, tá? A gente adora uma pimentinha no papo, um tempero, um molho mais quente. Vamos lá. Você falou que, eu concordo contigo, você falou que isso é uma coisa que depende muito da cultura, né? É uma coisa muito ligada à cultura. Eu concordo contigo. Eu acho que realmente tem muito a ver com a cultura, só que a gente tem um problema sério com relação à cultura. Vou falar especificamente do Brasil, sem falar dos Estados Unidos ou qualquer outro país, mas no Brasil, a gente já tem uma cultura da famosa lei de Gerson. Isso é cultura, está enraizado. Verdade. O empresário, ele não monta uma empresa, ele não se torna empresário com viés beneficente, com viés muito ideológico. 100% quer lucro, quer faturar, entendeu? Se não é uma empresa, porra, não existe isso. Mas é justo, né? Isso é justo. Sim, isso é justo. Mas a partir do momento que você abre uma empresa e você quer faturar, e você tem que faturar de fato para sobreviver, é muito complicado num país onde digamos assim, o mercado é, de certa forma, agressivo, e você virar para um cliente, você está falando aí deu exemplo de empresas de marketing, eu vou defender a minha, eu não vou defender as outras, porque cada um com o seu problema. A gente nunca teve problema de banco de dados, porque cada cliente tem o seu. Entendeu? Então, a gente poderia pegar de todos eles e fazer um grande banco de dados. Está há 24 anos no mercado. Entendeu? A gente já pensou nisso lá atrás. Entendeu? Esse papo de LGPD não era nem embrionário. A gente pensou isso uma vez. Não, a gente pensou várias vezes. Mas depois a gente falou, cara, isso é invasivo. Aí vem o bom senso, que eu concordo contigo. Entendeu? A questão não é a lei em si, a questão, eu acho que é mais a cultura e o bom senso, que aí eu concordo 100% contigo. A lei, eu acho que deveria até aplicar multas mais severas. Eu sou a favor de multas mais radicais e expor mesmo as empresas. Entendeu? Porque, se a empresa não respeita, o público tem que saber quem não respeita. Eu já cancelei vários e-mail marketing e várias empresas que, na hora que eu cancelo, primeiro eu fico com medo de vírus, naquela abinha ali de cancelar, no link. E depois, quando você cancela, parece que você triplica o remarketing. Entendeu? Parece que você está autorizando a eles mandarem 3 vezes mais. Quer dizer, eu acho que tinha que ser mais rigoroso a lei e que deveríamos ter mais bom senso. Mas bom senso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem visto ultimamente aí, está faltando bastante no país. É porque o bom senso ele é genérico, né? Ele não é específico. E aí, se a gente não tiver uma lei para ser cumprida, eu entendi o que o Theo falou no sentido, já que tem tantas dúvidas, né? Tantas situações aí que as pessoas às vezes não têm conhecimento, vai pelo bom senso, né? Que aí você consegue talvez diminuir ali o risco. Mas, de fato, não é, o bom senso ele ajuda, mas ele não resolve, porque se você não tiver a especificidade do negócio, como é que você vai entender qual é a punição, qual é a regra, né? Como é que eu vou cumprir aquilo ali, ou como é que eu vou correr atrás do meu direito? Então, é por isso que, como é uma coisa muito nova, o bom senso deve prevalecer. É novo. E aí, o outro ponto que a gente estava falando lá com o Theo da mesma forma que existe a falta de cuidado, existe também os excessos, né? Que eu acho que, principalmente, e aí ocorre isso de forma muito forte na Europa, muito forte
mesmo na Europa, acho que é o lugar que tem mais problemas com essa situação e onde a LGPD atua de maneira mais intensa. Eu acho que existe também uma histeria nesse ponto, né? E aí eu volto à questão ali de você adotar serviços, né, que são gratuitos, justamente porque o cara tem acesso ali, você permite isso, né? A decisão é sua, quer dizer, você na hora de aceitar aquele serviço, você escolhe as regras, né? Se você quer ou não participar daquilo, e as regras estão ali. Ah, mas eu não tenho paciência de ler. Ah, mas o texto é muito grande. Paciência, né? Você está aceitando brincar naquele jogo, você tem que conhecer as regras. Então, a pergunta que eu faço para o Theo esses exageros também não atrapalham um pouco essa história da LGPD pelo mundo? Então, mas vamos lá. Bom, lá fora, a LGPD é chamada de GDPR, tem outra designação, e ela tem alguns artigos e incisos a mais do que tem no Brasil. Na realidade, o que o Brasil fez? O Brasil decidiu que em 2018 estava fora de controle a quantidade de reclamações ou processos com vazamento de dados pessoais, que é alguém te ligar e falar assim, estou ligando para oferecer o melhor plano de saúde do mundo, da Unimed, aí tu fala assim, pô, não pedi nada para a Unimed, como é que o cara está me ligando? Coisas desse tipo. Então, em 2018, se entendeu que estava muito fora do controle. O que o Brasil fez? Pegou a lei lá de fora, que não se reinventa a roda, readequou, enxugou e publicou a lei no Brasil. Agora, vamos lá. Alguns tópicos importantes. Como eu falei, assim, a questão da cultura e do bom senso ela é muito importante, que eu acho que se existisse isso, talvez não precisasse da lei, porque, de novo, não adianta você ter a melhor política, a melhor normatização, porque o bom senso não. Você não vai deixar teu carro numa rua que tem muito assalto sem trancar, porque o teu bom senso vai dizer que não. Bom, vamos lá. Então, assim, você pega a LGPD, quando você lê todos os artigos, você entende assim, pô, tem coisa aqui que é exagerada, que não precisa. Só que você tem que entender que tem coisa ali que, se você parar para pensar, você era obrigado a fazer. Se a gente tem cuidado com os nossos dados pessoais, e eu trabalho com dados pessoais de terceiros, é notório que eu sou obrigado a ter cuidado com esses dados pessoais de terceiro. É igual quando eu trabalho no caixa de uma loja. Se no final do dia faltou dinheiro, a responsabilidade é minha. Eu tenho que tirar do bolso e pagar o dinheiro que está faltando. Todo mundo sabe que literalmente funciona assim. Agora, a lei do jeito que ela veio, talvez do jeito que ela foi dita, ela está sendo interpretada de uma forma exagerada e não de uma forma correta. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da minha empresa. Digamos que as soluções de backup que eu utilize, eu vi que foi uma forma fácil. Eu fui na Azure, fui no Dropbox, fui no Google Drive, contratei e, por isso, simplesmente coloquei os dados de backup lá. Ok. Aí vem as perguntas que a lei corretamente faz. Qual é o contrato que você tem com uma empresa dessa de que ela está resguardando os dados pessoais seus ou que você está colocando? Não sei nem se tem contrato. Eu cliquei lá e contratei. Então, você assumiu a responsabilidade. Número 1. Número 2, a lei trata de uma coisa muito importante que se chama tráfego de dados internacionais. Esses provedores, por exemplo, que eu dei exemplo, os servidores, na grande maioria, estão fora do Brasil. E aí você está pegando dados pessoais que você trata e está armazenando fora do Brasil com autorização de quem? De novo, exemplo do Facebook. Aí invadem o Facebook e roubam arquivos, fotos, seja lá o que for. Eu escolhi pegar a foto do Sandro e colocar no Facebook. Sandro é meu amigo de 30 anos. Sacanagem, chamei ele de velho. Sandro é meu amigo de 30 anos. Se eu chegar para ele e falar assim, Sandro, você tira uma foto comigo que eu vou botar na minha rede social? Ele vai dizer que sim. Por quê? Ele não está preocupado com o que eu vou fazer, ele confia em mim. Se eu vou botar no Facebook e no Instagram, ele não está preocupado, ele está confiando em mim. Se vaza a foto dele, ou de um dado pessoal que eu coloquei dele no Facebook e no Instagram, a culpa não é do Facebook e Instagram, a culpa é minha. Eu peguei o dado dele, na confiança dele, cliente, seja lá o que for, e hospedei num local que eu não tenho contrato e que essa empresa não tem responsabilidade com o que está armazenando. Então, por exemplo, hoje tem pequenas, médias e grandes organizações que fazem assim. Onde é que você faz seu backup? Eu faço no Google Drive. Mas assim, é um plano business, tem contrato. Que plano business o quê? Eu pago R$19,90 por mês. Não pode. Você não pode fazer isso. Nunca deu problema. Esquece o nunca deu problema. Se você for auditado em algum momento e descobrir que você fez isso, você vai ser penalizado, porque você já ouviu falar na lei?
Já, mas eu não procurei querer saber. A culpa é sua de novo. Você não pode pegar um dado pessoal, não é dado empresarial de terceiro, e hospedar onde você quer. Vou dar um exemplo da minha oftalmologista que eu estou fazendo o processo. Eu estava lá sentado esperando para ser atendido. Eu gosto de dar exemplo que é para as pessoas entenderem. Aí a dona Helena abriu o gaveteiro, pegou uma fichinha, aqueles gaveteiros que tem milhões de fichas, juntou meu prontuário e botou em cima da mesa dela. E aí vai botando por ordem de chegada. O oftalmologista sai, pega e chama pelo nome. Enquanto eu estou sentado, uma figura levanta do meu lado e fala assim: caramba, Teonácio, que nome escroto, hein? E aí ele assim, o nome do cara é muito grande, Teonácio Carvalho. E ele está falando e as outras pessoas estão ouvindo. Teonácio Carvalho de Oliveira Lima Júnior. Caramba, o cara mora em Jacarepaguá, perto do Retiro dos Artistas onde eu moro. E o cara é meu clone. O cara tem 2,5 de miopia na vista esquerda, igual eu tenho. Para tudo, gente. Vazamento de dados sensível. Não pode. Aí, quando eu entrei, falei, doutora, temos um problema aqui. Ela, o que houve, Théo? Falei assim, a senhora já ouviu falar na LGPD? Aí ela falou assim, poxa, teve um técnico de uma indústria farmacêutica falando desse colírio. Não, doutora. Até um colírio, para a senhora enxergar que está falando errado, está fazendo errado. A senhora não pode expor dados pessoais aqui. Ela, meu filho, mas eu sempre fiz isso, mas a senhora não pode mais. Ela falou, aí eu falei assim, me tira uma dúvida, quantas fichinhas a senhora tem hoje? Ela, são quase 38 anos aqui no consultório, eu devo ter umas 6.000 fichinhas. Falei, doutora, me perdoe, a senhora não tem 6.000 clientes. Ela, não, metade já morreu, outros nunca mais voltaram. Então, a senhora não pode ter esses dados aqui. E ela, por que não? Eu falei, porque se alguém, por exemplo, vier aqui e roubar essas fichas, a senhora já ouviu falar que ligam para as pessoas falando, pedindo resgate porque o filho foi sequestrado? Ela, sim, eu já sofri isso. Então, olha só, doutora, as pessoas vão ligar para a senhora ou para outra pessoa dizendo assim, dizendo o seu nome completo, dizendo o seu endereço, dizendo que sabe onde a senhora mora e que se a senhora não pagar o resgate, vai literalmente na sua casa. Então, a senhora acabou de vazar dados de pessoa física porque a senhora não teve cuidado com isso. Mas eu nunca me preocupei com isso. Eu falei, então, é por isso que hoje tem 60% de pessoas que trabalham com dados pessoais que não se preocupam e é por isso que os dados vazam. Ela falou assim, então a gente tem outro problema. Eu falei, o quê? Hoje eu faço o backup dos dados todo aqui dos meus pacientes num disco externo que eu levo para casa. A senhora não pode fazer isso. O seu paciente sabe que a senhora leva o dado pessoal dele para a sua casa? Ela, não, ele tem que saber, ele não vai autorizar, porque se a senhora for assaltada na rua e pegar esse disco externo... Aí ela vira para mim e falou assim, Theo, parando com a questão que você falou, você sabe que você tem toda a razão? Que imagina, esquece a lei, se descobrem que vazou uma fichinha dessa daqui, porque eu não descartei e joguei fora, como você falou, se roubaram um disco externo e pegaram disso aí, eu posso ser processada, porque eu disponibilizei nome, endereço, CPF, RG, plano de saúde, nome do filho. Então, ela falou assim, esquece, aí ela falou assim para mim, esquece a lei, Theo, eu tenho que usar a razão, que é o bom senso. Eu não posso ter isso. Então, por exemplo, não importa se você é uma empresa pequena ou se você é uma empresa muito grande. Você tem que se adequar. E, de novo, quem está se adequando hoje é o empresário brasileiro, como vocês falaram, que dói no bolso, porque o contratante chega e fala assim, se você não se adequar, eu não te contrato mais. O meu último cliente agora, de quinta-feira passada, uma empresa que faz exame de aso admissional, demissional, faz esses exames todos aí para funcionar. Uhum. Ele me procurou e falou assim, Theo, eu preciso que você me ajude desesperadamente. A empresa que tem aqui no Rio, chamada Concrimate Engenharia, que é uma empresa muito grande, e a Águas de Niterói, eles mandam para mim, a cada 3 meses, mais de 5.000 funcionários para fazer ou exames de INR, alguma coisa da vida, e cada exame custa R$400 por pessoa, ou aso admissional, ou demissional, ou periódico. E eu recebi um comunicado deles, que como eles só me mandam dados pessoais, eles querem conversar com a empresa que está fazendo a adequação, porque senão, o 1º de janeiro está cancelado o contrato. Theo, se eu deixar de cobrar R$400 por 5.000 funcionários, a empresa quebra. Então, dando a ênfase de novo, veio o contratante e exigiu, sabe por quê? Porque se meu dado vazar, eu não vou dizer que meu dado vazou na empresa de medicina do trabalho, eu vou dizer que quem vazou meu dado foi a Concremate. Então, o processo vai com a Concremate. E aí vem a empresa de engenharia que contratou a empresa de medicina do trabalho. O que essa empresa faz? Ela vai acionar, porque quando ela contratou ela, assumiu a responsabilidade que ele não estava se cuidando do dado pessoal.
Por isso que ele notificou a empresa, ó, você tem que estar se adequando, senão cancela o contrato. Ô, Então, Theo, o empresário brasileiro é só na hora que dói no bolso. mas eu concordo totalmente contigo. Por isso que eu sou a favor de multas mais fortes, porque quando você teme, você começa a respeitar um pouco mais. Quando a multa é branda, quando a coisa por exemplo, Código de Defesa do Consumidor. Pouquíssimos empresários, o próprio consumidor em si, não leu isso. Isso É verdade. Quem é que sabe os seus direitos? Pouquíssimas pessoas sabem. Eu fui obrigado a ler, porque na época, quando eu estava trabalhando no jornalismo, em reportagem e tudo mais, eu fiz uma época a editoria de defesa do consumidor, que, aliás, é um quadro que costuma dar um certo sucesso em TV popular, né, em emissoras populares. O pessoal gosta desse vídeo aí, Celso Russomano, essa galera toda aí, né, que faz esse tipo de trabalho. São quadros até que, além de gerar audiência, gera polêmica. Mas poucos sabem, isso a gente está falando um código que tem bastante tempo, eu não sei precisar agora, mas bastante tempo, e pouquíssimos empresários, pouquíssimas pessoas, quando você fala de Código de Defesa do Consumidor, poucos sabem os seus direitos, que é um absurdo, deveria ser até, sei lá, uma matéria mais obrigatória na formação do cidadão, você ter acesso a essas informações, pelo menos as básicas. Mas, enfim, vamos lá. Eu preciso chamar o nosso momento audiência. Olha. Né? Rapaz, esse momento audiência é aquele momento em que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você aí do outro lado da telinha. Você flamenguista do outro lado da telinha. Explicando aqui, Theo, que a gente não combina nada, né? A gente convida, nossos convidados aqui sabem que a regra é não ter regra e que é livre o comentário. Tá? Se você quiser comentar em cima de algum comentário dos da nossa audiência, você fica à vontade. Se você não quiser também, tudo certo, eu sigo, mas a gente tem que ler, a gente tem que prestigiar quem prestigia a gente. Então, por favor, roda a vinheta. Vamos lá. Pô, estamos chique, rapaz. Estamos com vinheta aí. Tá bacana. O momento está tenso, o hype na internet é política, né? Todo mundo está falando, mas está falando pra caramba. Inclusive, saiu agora, tem um dia ou dois atrás, uma notícia que o Exército abre cadastramento para civis no site das Forças Armadas. E o site caiu com uma gigantesca procura. Gente, é fake. Não rolou, é fake. Eu fui apurar e não está rolando. O que eles abriram foi para mala boletim. direta, pegar um uma boletim, mala direta, exatamente. Não tem nada de você ser militar, não tem nada disso. Isso aí é fake, então, sossega, calma, tem lá os procedimentos. Compra um videogame, né? Fica virar militar, tem jogo. Mas olha só, quando você receber, cuidado para não cair e quebrar. Enfim, verdade. Não esse papo aí, que foi muito falado aí essa semana, é fake, então vamos tomar cuidado. E vamos lá, vamos começar aqui. O pessoal está falando diversos assuntos, tá, gente? Eu vou tentar não ficar só na política, vamos passar um pouco também, tem muita gente falando de política. Tem um aqui muito interessante, que saiu inclusive na BBC News, e quem nos manda é o Carlos Henrique. Fala o seguinte, abre aspas, é provável que a internet pare em algum momento e tudo deixe de funcionar. Essa é uma afirmação de um livro, né? Erro 404. É a mensagem que vemos na tela quando um aparelho é incapaz de conectar-se a um website. E também o título do livro da jornalista espanhola Esther Paniagua, especializada em ciência e tecnologia. O livro é um ensaio impressionante que defende, entre outros assuntos, a possibilidade de que a internet pare de funcionar e que o caos e o pânico se apoderem do mundo. É o novo bug do milênio, né? É o novo bug do milênio. Eu acho que aqui também tem muito marketing para vender o livro da mulher. Mas tudo bem, vamos lá. Vale o que ela pensa. Outro bem interessante aqui, que a Nanda manda para a gente, saiu no portal R7 e em outros veículos, vício em celular diminui capacidade criativa, conclui o estudo. O uso excessivo do aparelho celular, ao longo do dia, prejudica a capacidade de criação das pessoas. Cara, muita gente tem que ouvir isso é importante. A conclusão eu queria fazer um comentário. Por favor, deixa eu só terminar aqui.
A conclusão é de um estudo inédito conduzido por pesquisadores chineses. Ao analisarem 48 estudantes entre 18 e 25 anos, os cientistas identificaram que os voluntários que têm vício em smartphone apresentam um desempenho menor em todos os critérios estabelecidos quando comparados aos que têm baixa dependência. Os critérios eram fluência, flexibilidade e originalidade. Por favor, Theo. Então, vamos lá. Exatamente, você falou um item que eu ia citar, que é com relação à faixa etária. Né? Na verdade, vou dar um exemplo aqui. Nós, mortais diferentes, porque o cara se formou em matemática, né? O cara é louco, né? Mas tudo bem. Então, assim, a gente utiliza muito celular, internet, seja lá o que for, para cada vez mais aprimorar o que a gente faz. E não para desaprender. Agora, essas gerações que vêm aí exatamente na faixa etária que você citou, eu concordo que, assim, a preguiça em aprender e estudar se tornou quase 100% porque o cara vai na internet e consulta. Então, assim, utiliza a tecnologia de forma errada. É igual aí os países que utilizam a tecnologia para construir armas nucleares, seja lá o que for, utilizar de forma errada. Então, de novo, dando exemplo não só nosso, como de outras pessoas. A gente utiliza muito a internet, seja lá o que for, para aprimorar o que a gente já faz hoje. E até porque, como a gente não sabe tudo, às vezes a gente consegue ler alguma coisa que enriquece o que a gente está fazendo, coisas que a gente não tinha conseguido assimilar ou entender. Agora, essa geração da faixa etária que você falou é impressionante. Impressionante. É impressionante. Gente, olha só, tem jovem aí de 16, vamos falar de 16 anos, de 17 anos, de 14 anos, que pergunta assim, poxa, mas assim, por que queijo tem que ser com J e não com G? Coisa desse tipo. Ué, por que carroça tem que ser com 2 R's, não é só com R, basta da forma que a gente lê? Por que tem que ser cedilha e não pode ser 2 S que dá o mesmo sentido? Então, de novo, existem hoje, não estou criticando, mas apenas fazendo observação, tem muito influencer digital que essa galera vai atrás, que é por aí. Não sabe o que está falando, não sabe o que está escrevendo, não sabe fazer pronúncia. Então, eu acho que a ideia do livro aí do Erro 404, eu acho que, na minha concepção, a possibilidade da internet deixar de funcionar é quando ela se tornar uma forma assim, totalmente descontrolada de utilização errada, de forma negativamente, e aí os países resolverem que eles têm que fazer os bloqueios de acesso. Isso é uma possibilidade de acontecer. Uma coisa que eu acho que vai acontecer, vão ter alguns países, em função de como eles utilizam a internet, que outros países vão bloquear que essa comunicação exista entre eles. Isso eu acho que é uma coisa que deveria ocorrer, literalmente. Até porque o exemplo que eu dei, imagina, antigamente quem queria ser o famoso hacker, o cara só queria ser o seguinte, ter fama. Hoje em dia virou organização criminosa. O cara antigamente entrava num site, eu trabalhei alguns anos numa empresa, que o site de um cliente foi invadido, o cara colocou um burrinho lá na tela e falou assim, ó, o burrinho é representando vocês que não botaram a segurança e que está em cima do burrinho sou eu. Meu nome é XYZ, moro em Pernambuco. O cara queria fazer isso. Hoje em dia não, o pessoal quer criptografar, quer pedir resgate em Bitcoin, e se você paga o resgate que as pessoas não entenderam, eles fornecem a senha, mas já sabem como bloquear novamente, criptografar novamente. A melhor solução é você ter o backup para você restaurar e por aí vai. Mas eu concordo com essa questão aí da internet estar sendo utilizada e gerando aí vou chamar assim não vou chamar de demência não, mas a falta de inteligência total, literalmente. Boa, vamos lá, vamos continuar aqui nosso momento audiência que não terminou não. Aqui, Maria Eduarda, bem-aventurada a pessoa que é plena e não tenta desplenar a plenitude de ninguém. Filosófico, bem interessante. Mais uma outra notícia que vem eu fui conferir também, a Cíntia veio da Forbes. Estudo tem resultados encorajadores sobre semana de 4 dias de trabalho. Gente, estão inventando moda, estão inventando sarna para se coçar. É o cara que fica no celular, esse cara já quer trabalhar 4 dias, daqui a pouco vai querer trabalhar 2, é mais tempo que sobra para ele poder ver rede social e postar foto no Instagram. Pois é, estão inventando sarna para se coçar. E outra invenção que estão fazendo também, que mandaram aqui para a gente, que essa foi, cara, essa realmente o cara está querendo a publicidade, está querendo
Está querendo aparecer uma coisa desse tipo. O lance é o seguinte, ele bota... eu não vou falar o nome, porque eu não vou dar publicidade para ele, mas eu vou falar o que ele está falando na internet. Pare de fazer networking. Sinto informar, mas o networking está obsoleto. Explico. Não adianta a gente estabelecer relacionamentos pensando exclusivamente nos objetivos que nós temos. Não é eficaz. Não é eficaz criarmos uma conexão pelo simples achismo de que aquele profissional pode nos ser útil brevemente. O foco não deve estar no eu, mas no entendimento de alcançar a sua meta. Será uma consequência de ajudar o que estamos prestando. E ele sugere o seguinte, ele sugere que agora você faça... Como é que é o nome desse treco, gente? Netweaving. Por favor, editor, me ajude e coloque o nome desse treco. O cara criou esse negócio. A satisfação pessoal aplica o netweaving. É imediata e incomensurável. Ou seja, ele sugere para você parar de fazer network e fazer netweaving. O cara está afim de inventar termo novo, está afim de inventar conceito novo, porra, tá de sacanagem. Eu realmente não vou falar o nome. É só isso. Sem comentário. É só isso. Sem comentários. Querer holofote. É mais um cara que não entende as palavras. Exatamente. Está muito tempo no celular, esse rapaz. Exatamente. Esse celular está causando vários problemas. A gente pode ver agora, nesse momento, a audiência. Né? Outro que mandaram aqui para gente. Indonésia aprova lei que proíbe e pune sexo fora do casamento. Complicado comentar isso, hein, rapaz? Que negócio é esse, mesmo. Cara? Porra, cara, a Indonésia, aliás, é um país que tem muita coisa polêmica, né? O pessoal lá gosta de uma polêmica. Por falar em polêmica, temos aqui uma bem forte. Eu guardei mais no final. O Luiz Cláudio, que assiste sempre aqui a gente, não tinha como, Luiz com Z. Ele manda aqui, novo mascote petista, é o Camarão. É vermelho, cego, anda para trás, tem cabeça cheia de merda e vive nas costas do Brasil. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos agora fechar. Alguém quer comentar? Não, né? Vamos continuar. Né? Não, vamos continuar. Culinária. Eu não entendo nada de comida. Não é verdade. Culinária é fogo, gente. Vou te falar. A outra que é muito engraçada aqui. Tem uma escolha muito engraçada, tá? E está na revista Forbes. Tá? E quem mandou para a gente também, Janaína, ela bota aqui, ouça sua mãe. Pesquisa mostra que passar frio pode causar resfriado. Esse pessoal está com falta de matéria, cara? Está com falta de assunto, é isso? Isso é fato, né? Isso é uma falta de assunto do cacete. É real. Pelo amor de Deus. Concordo, mas a outra aqui também muito interessante que eu separei. A cirurgia estética radical com quebra de ossos, cada vez mais popular entre homens. Isso está na BBC. Ninguém mandou essa. Quebra de ossos. Gente, maravilha. Maravilha, né? É o seguinte, essa operação, né, o que eles fazem é o seguinte, as mulheres geralmente não namoram homens, isso é uma frase do paciente, que são mais baixos do que elas. Às vezes, as coisas difíceis para ela sentir e não encontrariam uma esposa. A frase é de Sam, um britânico de 30 anos que apostou em uma tendência de cirurgias estéticas para homens em países como Estados Unidos, Reino Unido e até Espanha, que é o alongamento de pernas para aumentar a estatura. A operação invasiva consiste em quebrar o fêmur para ganhar alguns centímetros. Sam destaca que, graças a uma operação, ganhou 8 centímetros de altura e passou de 1,62 m para 1,70 m, poucos meses depois. Cara, na boa. Como é que a gente falou do camarão agora, né, de culinária. Mas como é que tu quebra o osso e ele aumenta? Cabeça, né, meu irmão? Eu fico com dúvida. Agora deve colocar alguma coisa no meio do osso, né? A operação requer semanas de convalescência e um processo de recuperação durante o qual o paciente não consegue nem andar por meses. E custa $70 mil aproximadamente. Cara, não dá para entender. O cara... eu não sei comentar essa também não, viu? Vamos, se alguém quiser... É brasileiro, né? Eu fiquei muito curioso para saber como é que o cara aumenta quebrando o osso. Assim, quebra o coloca osso, alguma coisa. Coloca alguma coisa, porra. Cara, mas o cara quebra o fêmur. É muita piração. Porra, enfim.
Bom, para fechar o momento audiência de hoje, eu separei uma aqui bem fofa, bem legal, que é o seguinte: não tenha medo de estar em desvantagem. Águias voam sozinhas, pombas migram em bandos. Legal. Essa é fofa. Deu também da Elisa, muito legal aqui. A gente fecha o momento audiência de hoje, não foi tão tenso. Eu aqui rolei uma curadoria antes para a gente não ficar recebendo cartinha do YouTube toda hora. Mas, enfim, temos aí convidados pela frente que vai ser tenso, mas os assuntos serão tensos. Mas agora vamos manter ainda o nosso canal mais tranquilo. E eu queria te falar, Theo, uma modinha também que tem acontecido. Eu conversei com o Márcio esses dias aí, a gente estava trocando ideias sobre isso, que eu não sei se enquadra com LGPD, mas é a tal da falsa intimidade. Né? Ou seja, no outro dia uma pessoa... Isso aí tem a ver com o LGPD, sim. Quer dizer, o cara faz isso em massa, né? Do nada a pessoa vira para mim e fala: Sandro, eu estou te aguardando agora às 14 horas a nossa reunião. E a gente combinou. Eu falei: porra, não combinei reunião com essa pessoa? Aí daqui a pouco eu recebo outro: olha, aquilo que você me solicitou já está ok, eu também não solicitei. E isso tem uma modinha, o Márcio até falou que é uma tendência que está rolando aí, que é uma falsa intimidade. A pessoa usa de uma falsa intimidade. O camarada lançou um livro que eu realmente não lembro qual o nome, e eu acho que não vale nem a pena citar, porque não vale a pena ler. Essa é a minha opinião. Então, eu só indico o livro que eu acredito. É verdade. Né? Então, assim, o cara ele forja ali uma intimidade, ele simula, né? Algum tipo de conversa anterior e parte ali de uma situação como se você já conhecesse aquela empresa ou aquela pessoa, né? E tenta, dessa forma, que você tenha uma resposta ali mais empática, né? Claro que se você recebe uma comunicação de uma empresa, de uma pessoa que você não conhece, você vai analisar aquilo ali e, dependendo do seu momento profissional, está mais atribulado ou não, você responde ou não, marca ou não aquela reunião. Mas quando a teoria dele é que se você já tem uma conversa prévia, se você já conhece aquela pessoa, que a sua receptividade vai ser maior. É a tendência de você marcar aquele compromisso ali, ou aquele encontro, ou conhecer aquele produto ou serviço, é maior também. Eu acho uma grande bobagem, porque quando você recebe esse comunicado que o Sandro falou, aquela reunião que a gente ficou de marcar, vou marcar para quinta-feira. Pô, se você não ficou de marcar, não. É que a gente marcou. A reunião estou te aguardando. Eu falei: exatamente. Se não for um cara alienado, não souber da sua vida, normalmente um profissional que tem ali seu histórico, né, de conquistas, ele não deve ser um cara alienado, né? Não deve ser um cara completamente fora de sintonia. Ele vai entender que nunca falou com aquela pessoa, que não conhece aquele indivíduo, vai gerar para ele justamente essa sensação que gerou no Sandro. Pô, quem é esse cara? Como é que ele chega falando assim comigo? Agora, eu acho que quando isso é feito em massa, e é feito em massa, claro, se o cara usou um dado ali para gerar uma situação que esdrúxula, né? Mas o que eu vejo é que no LinkedIn muita gente usa esse sistema, muita gente. Assim, eu tenho muitas conexões no LinkedIn e vira e mexe alguém vem com esse papo. Eu nem respondo, cara. É invasivo demais, né, cara? Eu acho muito invasivo, porque a pessoa chega a mandar até orçamento que você não pediu e ainda cobra você uma resposta. Aí fala: tá aqui, de acordo com o que você solicitou, estou aguardando um feedback seu. Porra, eu não solicitei nada, cara. Não te conheço. Agora, são essas teorias que as pessoas criam, né? Lançam livros e um monte de idiota acaba lendo e achando aquilo incrível. Tipo esse cara criando... não, esquece network é bobagem. Agora... Então, mas assim, é porque hoje tem alguns treinamentos aí no mercado que as pessoas ensinam aqui. Se você quiser contactar alguém, mesmo não conhecendo, pegue a informação da pessoa no LinkedIn, sugere alguns textos padrões que você tem que mandar ou por e-mail ou pelo WhatsApp para a pessoa, que é uma forma de você convencer a pessoa a começar a conversar com você. Mas se você não pediu, então tem oportunidade de eu te mandar agora, não sei o quê, e isso é uma coisa totalmente evasiva. Isso daí está errado. Só para vocês terem um exemplo, hoje em dia, quando qualquer pessoa me indica alguém para que eu venha falar de serviços, eu nunca, pura e simplesmente, falo assim, eu vou, digamos que o Sandro me indicou você, escudeiro. Eu vou chegar para você e falar assim, o Sandro me indicou, não sei o quê.
você autoriza que eu mande para você o folder da minha empresa? Eu não vou chegar e vou mandar para você o folder da empresa, porque, por assim, quem garante que você quer ler folder? De repente você quer falar de uma única coisa, para que eu vou te mandar o folder? Para que eu vou te mandar a apresentação da empresa? Não precisa. Então eu pergunto, você autoriza que eu te mande um folder? E na maioria das vezes o pessoal fala assim, mas eles falam de quê? E eu falo assim, ó, do serviço A, B e C. Aí o cara fala assim, ó, então me manda o folder 3 e o folder 7 só. E aí eu agradeço pela autorização de ter permitido que eu mandasse o folder, porque assim, também é evasivo. Se você pôr simplesmente, o Sandro me indica alguém, eu pego os folders da empresa, pumba, mando. É a mesma coisa que eu ir lá no escritório do cara, chegar na recepção, aí a recepcionista vai pegar aquela pastinha bonitinha e vai jogar fora. Literalmente. Então, assim, não ser evasivo. É isso aí. Na mesma hora, você vira, você sai do escritório e a pessoa jogou no lixo. Isso aí. A quantidade de informação que a pessoa, na verdade, quer, ela quer que você resolva um problema, que você resolva uma dor. E não que você fique contando historinha. Pô, imagina, ficar contando historinha da empresa e tudo mais, isso é uma coisa completamente desnecessária. Mas essa falsa intimidade, eu acho que ela pode vir a ser enquadrada em LGPD futuramente com isso escalando, né? Se o cara usa uma base de dados para fazer essa... usa uma base de dados e começa a fingir que é amigo de todo mundo. Que é amigo, porra de amizade, entendeu? Enfim, tem umas coisas, tem umas técnicas que eu não vejo sentido. Porque tem muito guru hoje na internet, né? Surgiu muito guru com a pandemia, tem guru de tudo. Entendeu? Pessoal querendo inventar termos novos, marketing de relacionamento. Quando que marketing não foi de relacionamento? Marketing de crescimento. Quando que marketing não foi de crescimento? Quer dizer, tem uma porrada de babaquice que as pessoas acabam consumindo, às vezes, pela própria falta de conhecimento. Né? Tudo que gera essa sensação de novidade, né? Tudo que gera essa coisa de sou pioneiro nisso aqui, e as pessoas querem hoje, nas redes sociais, elas querem mostrar que estão super antenadas, né? Eu vou te dar um exemplo disso que você está falando, Sandro, que não tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, mas tem a ver com tecnologia, que é a história do metaverso, né? Quando o Zuckerberg transformou lá, mudou o nome das empresas para Meta, e começou a falar de metaverso, nossa, cara, só se falava de metaverso. Só se falava de metaverso. E eu falei com todo mundo que eu pude conversar sobre isso, falei, cara, isso não dura um ano. Porque todos esses conceitos de metaverso que estão sendo ditos, eles já são antigos, e vêm sendo aplicados ao longo de muitos anos. Realidade virtual, realidade aumentada. O maior exemplo de metaverso que a gente tem é videogame. Verdade. Os videogames, você está ali inserido, principalmente esses de mundo aberto, que já jogou GTA, que já jogou esse tipo de jogo, né? Você está numa imersão ali, num avatar, num personagem, está vivendo ali uma história. Mas as pessoas começaram a querer aplicar isso no dia a dia, porque o Zuckerberg veio com esse conceito, né? Second Life, lembra? Second Life. O Second Life, que é um troço que, sei lá, 1900 pipoquinha, ou 2000, não lembro quando mas é muito antigo. Né? O Second Life deu com os burros na água, ficou muito tempo em evidência. Muita gente ganhou dinheiro no Second Life. Mas é que as pessoas, cara, essa história que inventaram que o ser humano quer viver numa fantasia, quer ser um avatar. Um ser que ele não um avatar, ter poderes, superpoderes, enfim. Isso é legal até a página 2. Ninguém vai deixar de viver, de ir para a rua, sabe? Então, até porque quando o Zuckerberg falou disso, ele falou num momento muito complicado, um momento de pandemia, onde esses conceitos estavam muito ativos, as pessoas dentro de casa, né, querendo soluções e tal. Mas se você for ver a aplicabilidade disso, é ridículo. Eu vou te dar um exemplo, Sandro, para você entender. Me perdoa, meu grande amigo, eu não vou citar o nome, mas eu participei de uma reunião, né? Isso aqui é uma reunião. A gente podia fazer essa reunião aqui para tratar de negócio. A gente está fazendo aqui um programa falando de uma coisa importante, mas podia ser uma reunião. Ele me mandou um link e eu achei que eu ia entrar numa reunião, num conference, né? Era um momento de pandemia. E eu entrei no link, era um joguinho em 2D, e eu tive que perdi uns 10 minutos para criar um avatar. Né? Aí eu criei meu avatar, isso para entrar na reunião. Criei o avatar e eu entrei num ambiente ali, num ambiente externo. Aí eu tive que catar qual era
a empresa do camarada. Aí eu achei lá a casinha. Entrei numa casa gigante, cara, várias salas. E eu comecei a catar um cara lá dentro dessa casa, entendeu? E aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp: pô, cara, vai ali no jardim que eu tô tomando um café. Porra, eu tive que catar o jardim. Fui no jardim, encontrei um cara lá com uma mesa e tinha um outro avatar tomando café, era ele. Aí eu sentei do lado dele: pô, cara, pede um café. Eu falei: gente, eu só quero fazer uma reunião. Eu não quero jogar videogame e tomar café virtual, cara. E aí, para começar a reunião, eu perdi uns 25 minutos, cara. É um negócio surreal. Então, assim, isso porque... Não, porque estamos criando o nosso metaverso aqui, nossa... Gente, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai entrar... Sem paciência para isso. Não Sem dá. paciência. A gente, porra, vive num mundo dinâmico, entendeu? Não. Então, por mais que as pessoas queiram trabalhar aí 2 dias por semana, não é assim que funciona. Pô, e time is money, né, cara? Tempo é dinheiro, pelo amor de então, Deus. essas coisas acabaram acontecendo por conta, enfim, desses lançamentos de conceitos, né, de palavras bonitas. Eu concordo contigo. O Meta também eu achei. Eu comentei na época, fui criticado pra caraca. Me jogaram porrada de pedra, falaram. Macaco velho nessa, né? A gente já passou por tanto disso, né? Já viu isso acontecer, já sabe como é que é. Eu acho, inclusive, que você é mais marqueteiro também do que funcional, né? Porque, eu passei por uma semelhante que você contou aí. Cara, é desagradável pra caramba. Até você começar, você já está de saco cheio. E é mais jogo pegar o PS5 e abrir e ficar jogando, meu irmão. Pô, é mais divertido. E bate-papo jogando FIFA, pô. Bate-papo, joga, viva a vida inteira. Então, porra. É mais divertido. Vamos lá, gente. Vamos fazer aquela parte do momento dica de livro. A gente sempre aqui dá uma dica de livro, Theo. Então, você não precisa ter o livro em mãos, não. Qualquer livro que você ache maneiro passar para a nossa audiência. Eu vou começar para dar tempo de vocês pensarem. Eu vou dar uma dica de um livro que eu não li, mas que um grande amigo meu acabou de ler e falou: Sandro, cara, esse você tem que dar uma olhada que vale a pena. Eu gosto muito de biografia, e é a biografia do dono da Dell, Michael Dell. O nome do livro é Jogue Limpo, mas Vença, a jornada do fundador da Dell. Pela primeira vez, Michael Dell revela os altos e baixos de sua empresa e relembra os 3 desafios decisivos que enfrentou: criar um negócio, fazê-lo crescer e transformá-lo. Esse livro é muito interessante, gente. Já dei várias dicas de biografias aqui, e esse meu amigo é um cara assim, devorador de livros. A gente tem um gosto bem parecido com relação a tipo de livro, né, tipo de literatura. Ele falou que é um livro de fácil leitura, um livro muito legal, muito interessante, principalmente para você que é empreendedor ou você que está pensando em montar o seu negócio. Então, fica a dica aí. Jogue Limpo, mas Vença, do Michael Dell. É isso. Vamos lá. Maravilha. Então, assim, tem um livro aí que eu leio, releio várias vezes aí, que eu recomendo. É um livro que todo mundo conhece, que chama Arte da Guerra. Eu não sei falar o nome do autor chinês, Nisei, não sei. É Sun Tzu, né? O negócio desse aí. Eu acho legal que, assim... Vou catar, mas eu acho que é isso. Eu acho legal que ele, no livro, ele ensina exatamente como lidar com os comportamentos diferentes das pessoas, do ser humano, e aí faz algumas ênfases bem legal com relação ao mundo corporativista, de como é que você tem que agir. É lógico que cada um é dono da sua verdade, e o que serve para um não necessariamente serve para o outro. Mas eu acho que é importante, porque quando a gente lê o livro, tem algumas coisas que a gente entende assim: realmente eu acho que eu estou fazendo errado, porque eu estou fazendo o que ele está dizendo no livro, que pode não dar certo. E aí, se eu mudar alguma coisa, não que ele diga como você tem que fazer, mas quando ele diz assim, que este não é o melhor caminho, você faz uma comparação do teu dia a dia, você fala assim: eu estava fazendo parecido, eu vou mudar. E aí, quando você muda e dá certo, você fala assim: o cara não me conhece, mas o cara disse que não era para fazer desse jeito, você fez. Então, A Arte da Guerra é um livro bem antigo. Eu tenho ele, já deve ter pelo menos uns 6 anos que eu ganhei de presente. Livraço. Só comecei a ler, fui ler na pandemia. O livro estava na estante sem ler. Fui ler na pandemia e não tenho vergonha de dizer que eu já li o livro 4 vezes. É o Sun Tzu mesmo, o autor é Sun Tzu. É um livraço, fala muito de estratégia, é um livro bem bacana. Eu corroboro contigo, essa dica é muito boa mesmo.
Mister Escudeiro, contigo. Eu vou dar uma dica que eu acho que eu já dei essa dica aqui, mas rapaz, eu não lembro, né? Mas é um livro que, aproveitando tudo que a gente falou no nosso programa de hoje, porque a questão do bom senso, volto a dizer que, para mim, essa subjetividade me incomoda um pouquinho, mas eu concordo que tudo na vida a gente tem que ter um entendimento, tem que pensar, né? Tem que refletir e tem que achar o melhor caminho. Muita gente hoje, acho que por conta dessa... A gente está vivendo uma distopia, o mundo está passando por uma mudança de cultura muito grande, né? A gente está vivendo aí um conflito generalizado, não é só no Brasil que a gente tem polarização de ideias, acho que é no mundo inteiro. Conceitos estão sendo mudados, muitos estão sendo impostos, né? E muitas pessoas estão meio perdidas, né? Elas estão ali meio que sem rumo. E as pessoas estão tendo que se reinventar, até, digo, não é nem na questão profissional, não, é na vida pessoal mesmo, né? Achar o seu caminho, e com dificuldade, porque os hábitos que a gente adquire ao longo da vida são muito difíceis de mudar, né? Assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de partir para o novo. Algumas funções estão acabando. O cara trabalhava num determinado... Pô, imagina datilógrafo, né? Qual é a função desse cara hoje? Você ainda tem necessidade de escrever, mas a coisa começa a ser nata porque a gente já cresce na frente de um computador. Então, aquela necessidade de você aprender a lidar com as teclas, ela já quase que vem com você. Então, as pessoas estão tendo que se reinventar. Tem um livro muito legal, Mindset, o nome, que é muito bacana, vale a pena você ler, porque não tem muito a ver com nada específico, mas é para a vida, né? Eu acho que a gente tem essa capacidade, todo mundo tem a capacidade de mudar o pensamento, de reestruturar a maneira de enxergar as coisas, né? Só que tem técnica para isso, não é só você querer e seguir. Esse é o princípio básico. Querer fazer alguma coisa já é fazer quase que na totalidade, porque é o grande passo que você tem que dar na vida. Mas quando você tem uma dificuldade ou tem alguma falta de, sei lá, de habilidade para isso, busca ajuda. E esse livro é muito interessante nesse sentido. Eu recomendo pra caramba, eu já li, é fantástico, né? Tem esse. Eu vou dar um outro também aqui, aproveitando, que é Mudança de Hábito, é esse o nome? Eu já não... Eu acho que é esse. Tem uma coisa no mesmo sentido. Cara, vale a pena ler, porque a gente está mudando, o mundo está mudando, né? Tem que se adaptar a essas leis novas, a questão da LGPD, é uma mudança de tudo, de mindset também, né? Uma mudança de hábito também, né? Tudo que a gente está falando aqui corrobora um pouquinho nesse sentido. E não é só nisso, não é só na LGPD, tudo está mudando, o mundo está mudando muito rápido. E se você tiver dificuldade de mudar, cara, tá morto. É verdade, verdade. Gente, olha só, estamos com o tempo estourado e aqui a audiência está nervosa, o pessoal manda coisa pra caramba, só que já rolou o momento audiência. Tem bomba? Tem bomba? Mas tem várias aqui, mas vamos deixar na sequência do M, né? Porque senão a gente vai entrar numa seara que agora a gente já passou, e vamos entrar aqui na reta final do M de hoje, já agradecendo você que está conosco, né, até agora, né, que é bem bacana aqui, o pessoal que sempre acompanha até o final, deixe seus comentários, deixe seu like, enfim, prestigie o canal, cada vez que você comenta, que você prestigia, que você marca o sininho e tudo mais, o canal ele adquire maior relevância, ele entrega melhor na plataforma do YouTube. E não deixe de seguir nossas plataformas, nossas redes sociais, né? Estamos presentes no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, por aí. Enfim, só não estamos no Twitter, porque o Twitter é um pouco tenso, né? É um pouco nervosinho. É Cracolândia, né? Cracolândia é ótimo. O Twitter é nervosinho, ele é nervosinho, então a gente deixa ele de lado. Mas, enfim, a gente conta com a sua sempre participação e vamos deixar o nosso grande convidado, Teonácio Lima Júnior, fechar o M de hoje no grande final. Então, Márcio, é contigo. Considerações finais para passar a bola para o Theo. Agradecer ao Theo, agradecer à audiência que inscrita no nosso canal, a outra audiência que só assiste, não se inscreve, eu não quero agradecer, não tenho o menor respeito por você.
Não esquece de dar o like, né? Eu adorei, Theo, fantástico as suas explicações. É um tema muito importante, controverso, mas muito importante. De fato, isso pode gerar problemas se a gente não tiver uma gestão bacana aí dos dados das pessoas, né? A gente tem esse cuidado, o Theo disse isso muito bem. Se você protege os seus dados, né? O mesmo cuidado você tem que ter com os dados do terceiro, né? Por que você vai ser desleixado com um, já que você acha importante proteger os seus? Então, é um tema muito bacana, acho que a conversa foi muito boa, muito elucidativa. Agradecer ao Theo demais pela presença, fantástico. E, gente, por favor, não esqueçam de assinar aqui o nosso canal, tá bom? Um grande abraço para todos. Boa! Bom, eu vou aproveitar também a deixa, né, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, lembrar para você que já nos assiste, seja sempre muito bem-vindo. Para quem está assistindo pela primeira vez, lembrando que propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor, e pedindo sempre para que prestigie o canal. Theo, muito legal ter você aqui, volte sempre. A gente costuma falar aqui nesse momento que nós não fazemos, não é entrevista, não são entrevistados, fazemos amizade, são amigos. Então, tem várias pessoas que, a partir daqui, de uma entrevista que a gente nem se conhecia, no seu caso, não, a gente já se conhece e tal, mas a gente nem conhecia direito e começou uma amizade, pessoas que voltam com frequência ao M. Entendeu? Isso é legal, porque quando você volta, é sinal que você gostou, né? Senão você não volta mais, você não vai num lugar que você não gosta. Então, isso para a gente é muito bacana. Praticamente quase todos os convidados que passaram por aqui, ou a grande maioria, já voltaram. Tem uns que voltaram 4, 5, 6 vezes, já viraram sócios do programa, inclusive. Entendeu? Enfim, então fica o convite para você voltar assim que você quiser, e quando você quiser, e quantas vezes você quiser. Seja sempre muito bem-vindo ao M, Theo. Muito obrigado pela presença. É contigo fechar o M de hoje. Gente, eu que tenho que agradecer. Escudeiro, prazer te conhecer. Sandro, mais uma vez, uma honra estar com você, tratando de alguma coisa. Eu agradeço o convite, agradeço a todos aí que participaram, que estão assistindo, fazendo o meu merchan aí. Eu estou à disposição de todo mundo que quiser conhecer um pouco melhor, falar sobre a Lei Geral de Proteção. Suas redes, Theo, deixa as suas redes aí. Sim, vocês podem encontrar no Instagram em tavtec.tecnologia, no LinkedIn, podem procurar lá pelo careca mais bonito da internet, Leonardo Lima Júnior, o site da empresa, www.tavtec.com.br. Será um prazer responder, esclarecer dúvida, fazer palestras, que é o que o pessoal mais gosta, 0800, porque é sempre um prazer. Eu acho que quando a gente deixa a transparência do que a gente trabalha, a gente tem um retorno da pessoa entendendo que a gente está tendo respeito profissional com ela e passar alguma informação básica para que ela entenda e assim possa contratar os nossos serviços. Então, quem gostar de algum tipo de esclarecimento, o Teonácio está aí, o Theo da LGPD quer se adequar, o Theo vai te ajudar. E é sempre um prazer. Podem me convidar para falar de tudo, para falar de Flamengo, para falar de política, para falar de qualquer coisa. Cristiano Ronaldo não vai mais para o Flamengo, tá? Mudar essa triste notícia agora. Você assinou com o time da Arábia Saudita. Enfim. 1 bilhão por ano. Vai ganhar 1 bilhão por ano. É isso, gente. Eu só posso agradecer a oportunidade, ao companheirismo de você e a nova amizade aí com o Escudeiro. Muito obrigado aí para vocês. Theo, obrigado pela participação, obrigado você, obrigado, meu amigo Márcio Escudeiro, mais uma M. Pô, estamos chegando no número 300 muito em breve. Entrando na temporada do 4 ano, a partir do ano de janeiro do ano que vem. Ou seja, começamos de forma despretensiosa e estamos aqui em 4 anos, Márcio, 4 anos firmes e fortes. Então, muito bacana esse projeto, muito bacana você nos me fugir a palavra, nos prestigiar. E eu queria dizer que o M voltou, né? A gente ficou um tempinho fora, voltamos, então estamos toda semana aqui no YouTube, aguardando a presença de vocês. Valeu, pessoal, beijos e abraços. Muito bom o programa de hoje. Muito bom.